Pois muito bem. Eu peço desculpas e um pouco de paciência às pessoas que esperavam encontrar o Olavo de Carvalho falando já desde agora, desde as 8 horas. Mas isso já estava combinado, que para o lançamento do livro, da tradução para o português do livro O Enigma Quântico, de Wolfgang Schmidt, eu, Rafael de Paula, filho do Heitor, que alguns devem conhecer, fui quem fiz a tradução para o português dessa obra. Como eu tenho cerca de 30 minutos, eu resolvi fazer uma divisão desses poucos minutos, fazendo uma apresentação de mim, depois falando da importância do livro, não muda mais nada, fazendo uma apresentação da importância do livro e como eu tomei conhecimento dele, e por último entrando no assunto propriamente dito. Como eu já tinha começado, eu fiz a minha formação escolar profissional toda na área de física. A graduação e o mestrado eu fiz na PUC do Rio de Janeiro, eu mesmo sou daqui. Depois eu fiz o doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Toda a minha pós-graduação, mestrado e doutorado, eu fiz sob a orientação de Nami Fuchs-Zweiter, uma pessoa que me ensinou muita coisa na área da física, uma pessoa que sabe muita física. Depois eu ainda fiz um pós-doutorado na Federal de Itajubá, que é uma cidade muito agradável no sul de Minas, na qual eu morei por cerca de um ano. Muito bem, por que eu decidi fazer física? Por que eu decidi estudar a física? Porque do alto dos meus 16, 17 anos, eu já tinha decretado que a única coisa que existe no mundo e que há para ser entendida é a matéria. Então, se só o que existe é matéria, vamos estudá-la mais de próximo possível, e a ciência que faz isso, ao meu ver, sempre foi a física. Muito bem, mesmo não sendo tão inteligente, como já deu para ver, não passou muito tempo para que eu percebesse que se eu estou tentando estudar a matéria, mas a física matemática é toda uma explicação da matéria, explicação esta que por sua vez não é material, então você percebe em pouco tempo que a matéria não tem em si a sua própria inteligibilidade. Se ela precisa ser explicada por uma coisa que não é material, é porque a matéria em si não é fundamental. Algumas perguntas básicas bastam para a gente desfazer qualquer dúvida a respeito. Por exemplo, qual é a cor da teoria das cores? Qual é o som que faz? Qual é a música da teoria dos sons? E qual é o peso da teoria da gravidade? Bom, essas próprias perguntas não tendo sentido, é óbvio que a coisa que você está explicando não se explica a si mesma, mas precisa de algo que venha de cima e que faça a explicação dela. Bom, mas a física também parte, a física matemática, do jeito que ela é entendida modernamente, parte de alguns conceitos que em si são mal explicados dentro do estudo da física. E cada vez que eu perguntava para as pessoas, mas e o que é matéria, o que é a massa, força, carga elétrica, o que é o tempo, o espaço, o que é o movimento, parecia que eu era o único ali a não saber, que não era na física profissional que eu ia responder essas perguntas. E todo mundo ficava surpreso, mas não é aqui que você vai responder essas perguntas. É como se dissesse, é em outro departamento. Muito bem, então vamos correr atrás de uma explicação desses conceitos dos quais a física parte, mas sobre os quais ela não tem autoridade para falar. Mais ou menos nesta época, eu me perguntei se havia uma outra ciência que pudesse explicar a física. E para um desastre intelectual, eu li este livro, Imposturas Intelectuais, de Alain Sokal e Jean Bricmont, que são dois físicos, que fazem um inventário de um besteirol que pessoas de ciências humanas
abusando de interpretações falseadas e até falta completa de conhecimento de física e matemática, estavam usando para ou interpretar a física matemática ou fazer com que a física matemática tivesse aplicações nas suas ciências particulares. Então eles criticam aqui autores como Lacan, Deleuze, Félix Guattari, Júlia Kristeva e outros nessa linha. Muito bem, então tão logo eu percebi que existiam várias ciências, me veio a pergunta, será que existe uma hierarquia entre as ciências ou estão todas no mesmo plano confuso? Bom, foi mais ou menos aí que eu pude frequentar, durante cerca de um ano, o curso de História Essencial de Filosofia, dado pelo professor Olavo, aqui no Rio de Janeiro. E, mais ou menos também na mesma época, caiu-me nas mãos 2 livros de História da Filosofia escritos por autores católicos, que são Michele Federico Sciacca e o Guilherme Fraile. E ali, para grande alívio meu, eu pude ver na história do desenvolvimento, do início da filosofia na Grécia, aquela discussão entre o ser e não ser de Parmênides e Heráclito, culminando com as soluções que vão sendo dadas por Sócrates, Platão e Aristóteles. Ali me pareceu a conclusão final dessa linha de investigação, me pareceu ser dada com uma ciência que teria poder explicativo sobre os demais conhecimentos. Você pode chamar de metafísica essa ciência. A primeira coisa que você percebe é que a metafísica ela enuncia princípios autoexplicáveis. Tão logo anunciados, e feita uma reflexão de 2 segundos sobre esses princípios, você vê que eles são autoprobantes. Eles não dependem de uma autoridade externa. Então essa é a primeira característica que eu percebi. A segunda característica é que não são princípios estéreis, mas são férteis. Quer dizer, deles você consegue deduzir uma série de coisas. Uma série de consequências, digamos, para ciências mais aplicadas. A terceira coisa é que eu vi que o Aristóteles já fazia isso, com os conceitos de ato e potência, matéria e forma, as suas 4 causas, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, todos os antepredikativos e etc.